Estamos iniciando mais um programa da série Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. O nosso tema de hoje é bastante importante nos dias que nós vivemos. É a questão da dependência brasileira dos produtos para a saúde. E o nosso entrevistado é o Dr. Carlos Augusto Gadelha. Dr. Gadelha é economista e doutor em economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e foi também secretário de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Dr. Gadelha, bem-vindo, obrigado pela participação. Bom, eu queria aqui agradecer o convite e dizer que estou à disposição para debater. Eu acho muito importante este tema e a pandemia do novo coronavírus coloca uma série de questões que a gente precisa aprofundar, não apenas conceitualmente, mas em termos também de proposições de políticas públicas. É um prazer e tenho certeza que esse debate será muito útil para avançar nessa agenda. Participam conosco desta entrevista o ex-secretário municipal da Saúde em São Paulo, Januário Montoni, também ex-presidente da Agência Nacional de Saúde, ANS, consultor na área da saúde e colaborador do Espaço Democrático. Januário, obrigado pela participação, bem-vindo. Minha saudação a todos, é um prazer participar e tenho certeza que teremos uma discussão riquíssima aqui com o nosso entrevistado de hoje, o doutor Carlos Gadelha. Contamos também com a participação do professor Roberto Macedo, economista, professor sênior da Universidade de São Paulo, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, é consultor econômico e de ensino superior, e também colaborador do Espaço Democrático. Professor Roberto Macedo, bem-vindo. É um prazer estar aqui, nessa condição aí de colaborar na entrevista, parte como entrevistador também. E aí eu me lembro de uma coisa que caiu uma frase no vestibular, né, que eu fiz uma vez, para analisar a frase do Rui Barbosa, dizendo assim: professor nunca o fui, aluno prezo-me de seu. Então, estou aqui para aprender. Muito bem. Doutor Gadelha, o senhor afirmou numa entrevista recente que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele não é viável com a atual dependência tecnológica brasileira de equipamentos e produtos farmacêuticos. Aliás, essa dependência acaba de ser escancarada à vista de todos nós por essa pandemia da Covid-19. O senhor poderia explicar, detalhar melhor essa afirmação? Na verdade, eu não falo isso apenas com relação a essa pandemia, mas essa pandemia ela revela, de modo muito dramático, o acerto da perspectiva que a gente vem trabalhando na Fundação Oswaldo Cruz há cerca de 20 anos. Né? Nós desenvolvemos e apresentamos o conceito do Complexo Econômico Industrial da Saúde e procuramos destacar que nós não teremos um sistema de saúde com acesso universal para uma população de 210 milhões de pessoas. Nós não estamos falando de um país que os produtos, porque tem uma demanda pequena. Estamos falando do maior sistema universal do mundo em termos de população. Então, que nós não poderíamos garantir o acesso universal sem uma base produtiva e tecnológica desenvolvida no país. Ou seja, a questão, isso borra um pouco, vou até aproveitar aqui essa interação com o professor Roberto Macedo, com o Januário, de que isso borra um pouco o que é política social e o que é política de desenvolvimento econômico. Na verdade, a gente precisa avançar, e se tratando aqui de uma fundação, de um partido político, acho que essa discussão é muito pertinente, avançar para uma nova forma de fazer política pública. Eu costumo dizer, né, a questão dos ventiladores é uma questão econômica ou é uma questão de saúde pública? É duas questões ao mesmo tempo. A questão do nosso déficit comercial, vou dar um dado que é muito preocupante. Quando a gente avança no sistema universal de saúde, avança no acesso universal, o nosso déficit comercial nos últimos 20 anos, ele duplica. Ele sai do patamar de 3,5 bilhões de dólares, são dados todos precisos, com base nas estatísticas de comércio exterior, e a preços de 2019, ou seja, são dados com preços reais.
ele vai de 3,5 bilhões de dólares para mais de 14 bilhões de dólares. Se a gente contar as importações, são 16 bilhões de dólares, se a gente contar o que a gente paga de royalties para o exterior, que não são captadas nas estatísticas como produtos, né? E o que a gente paga naqueles insumos que não são específicos da área da saúde, por exemplo, insumos intermediários químicos, que não entram nas estatísticas como saúde, a estimativa que a gente tem é que a nossa importação em saúde está em torno de 20 bilhões. Isso equivale a um orçamento inteiro do Ministério da Saúde. Então, não é uma visão atrasada de que nós não devemos importar, exportar produtos, mas neste grau de vulnerabilidade, eu tenho diversos dados no campo do coronavírus, mas vou aguardar a continuidade da nossa conversa para mostrar isto, né? É insustentável. Eu costumava dizer que se o mercado internacional pega um resfriado, o Brasil pega uma doença crônico-degenerativa ou ele fica completamente de joelhos frente a uma pandemia. A gente não tem capacidade tecnológica para produzir medicamentos, para produzir equipamentos médicos, como o caso dos ventiladores, e nós não conseguimos mobilizar essa capacidade tecnológica se nós não sabemos como produzir. Então, na verdade, essa questão coloca uma questão maior de política pública brasileira. Não faz sentido a gente ter uma estratégia nacional, tendo o maior sistema público do mundo. Temos uma base de ciência em saúde muito desenvolvida. 1/3 da ciência brasileira está no campo da saúde. As pessoas, às vezes, não se dão conta disso. Temos ainda, fragilmente, um setor produtivo na área de serviços, hospitais, na área da formulação final de medicamentos, que, ou seja, existe uma musculatura industrial fragilizada, mas existe. E a gente não pode não ter capacidade, não tomar a saúde. Eu não estou falando indústria, setores, velhas visões de política industrial. Não tomar a saúde, uma questão nacional tão importante, como uma grande prioridade para o desenvolvimento produtivo e tecnológico no país. Essa é a grande visão e que a pandemia atual, como usando as palavras do Sérgio aqui, ela escancara. Ela escancara e mostra que o mundo é muito menos colaborativo do que algumas visões mais simplistas das relações internacionais apontavam, de que na hora que for necessário nós compraríamos os produtos para a saúde de modo fácil no mercado internacional. Isto não se mostrou dessa forma dramática para o Brasil e para a população brasileira. Januário? Gadelha, quando você faz essa avaliação da nossa insuficiência tecnológica num enfrentamento como esse, eu imagino que você não esteja falando só do setor público, porque nós temos tido uma dificuldade, inclusive no setor privado da saúde também, de dar conta de um enfrentamento como esse, embora, óbvio, que o setor privado tenha mais acesso privilegiado à tecnologia de ponta, infelizmente, em relação ao sistema público. E essa necessidade, essa obrigatoriedade de integração entre o público e o privado, nós encontramos uma forma de avançar na universalização, mas integrando essas áreas, já era uma discussão pré-pandemia. Como é que você avalia isso a partir da... Eu sou meio cínico, não acredito que a pandemia vai nos trazer tantas mudanças. Eu acho que, passado o momento, as pessoas tendem... Mas as forças podem se organizar em relação a isso. Como é que você acha que nós podemos trabalhar com esse aprendizado, essa relação Estado-mercado, inclusive na relação à questão tecnológica, mas no setor saúde como um todo? Você vê espaço para isso ou não temos como caminhar? Eu vejo, acho muito importante essa questão, há um espaço imenso para que a gente trabalhe relações de parceria, inclusive houve algumas experiências bem-sucedidas, que eu posso falar posteriormente, em que o mercado público, porque são duas, está na nossa Constituição, a saúde, o direito e o mercado constitui parte do patrimônio nacional. São artigos constitucionais. Então, da gente pensar o mercado público, fazer o que os países desenvolvidos fazem, como um patrimônio para estimular a produção local no Brasil.
né? Ninguém acha que a gente vai ter uma indústria farmacêutica estatizada, uma indústria de equipamento estatizado. É a gente ter elementos que permitam atrair, inclusive, o investimento privado na produção industrial no nosso país. Se perguntar para uma empresa internacional o que ela prefere, ela vai dizer, olha, eu prefiro vender produtos, produzir dá muito trabalho, fazer capacidade tecnológica, treinar pessoas. Mas, do ponto de vista nacional, você pode dizer, olha, se produzir no Brasil, vai haver um acesso ao mercado brasileiro e condições mais favoráveis do que a gente ser um mero comprador de produtos que fica neste grau de vulnerabilidade. Eu vou dar, Januário, alguns dados, porque eu acho que o dado, às vezes, ele grita, né? Ele grita. Na área de fármacos, aqueles que são os princípios ativos dos medicamentos, eu também queria falar para aquelas pessoas que não são especialistas na saúde, né? E, por favor, qualquer questão me perguntem, né? Então, para o medicamento gerar um efeito terapêutico, ele tem um princípio ativo. No princípio ativo, 95%, gente, eu não estou falando de 50%, 60%, 95% dos princípios ativos que geram efeito terapêutico são importados no Brasil. Então, eu digo, hoje, se eu tenho um problema no abastecimento para câncer, a população tem uma epidemia de câncer. Hoje eu estou tendo de coronavírus e o tratamento do futuro. Se eu pegar a área de equipamentos, onde estão os ventiladores, 60% dos equipamentos eu tenho dependência de importação. Só que isso eu estou falando da caixinha do equipamento, aquele equipamento pronto. Então, se eu compro a caixa no país, está nos 40% que eu sei produzir. Se eu compro a caixa do equipamento no interior do ventilador, ele entra como importação. Mas se eu vou abrir a caixa do equipamento brasileiro, a válvula é importada. O software... Eu sou economista, tá? Mas eu sei, né? Um respirador não é uma bomba que joga ar e que tira ar. Ele tem que ter todo um mecanismo de sensoriamento muito sofisticado, que se jogar ar para a pessoa de modo errado, a pessoa morre. Né? Então, ele tem que ter um sensor muito sofisticado, que também não é produzido no país. Então, o grau de dependência em 2019, eu não estou falando de... ele chegava a 70%, 80%. Com a crise do coronavírus, isso se aproxima de 95%. Então, olha só a dramaticidade, né? Eu já falei da área de fármaco, estou falando aqui da área de equipamentos, onde estão os ventiladores e o dado preciso de ventiladores. Nós importávamos em ventiladores, há 20 anos atrás, cerca de 10 milhões de dólares. Passamos a importar 50 milhões de dólares. As importações cresceram mais do que 10% nos últimos 3 anos, que foram anos de crise. Então, isso mostra que não era uma dependência, né? Às vezes, o professor Roberto, eu sei que o senhor assim, tem uma visão muito mais profunda do que a visão trivial dos economistas, mas você fala, olha, a laranja está caro, então eu compro maçã. Se a maçã está caro, eu compro a banana. Na área da saúde, os bens não são substituíveis. Se eu não consigo comprar ventilador, a pessoa morre. Se eu não consigo comprar um medicamento para câncer, eu não substituo por um medicamento para o coração. Então, existe um grau, uma margem de tolerância inexistente para se comprar, para se poder que os preços façam a cada ano se decidir qual é a cesta de produtos que nós vamos produzir e que nós vamos comprar, né? Então, nesse sentido, a gente ter uma capacidade produtiva e tecnológica, inclusive puxando o setor privado para parcerias. Eu sou de uma instituição, a Fundação Oswaldo Cruz, que toda a produção de vacinas é feita em parceria com grandes empresas multinacionais farmacêuticas. Nenhuma delas está insatisfeita. Agora, preferiam vender para o Brasil, você tem que fazer parceria, você tem que transferir tecnologia, mas a gente falou, olha, para atender ao mercado de vacinas, tem que fazer parceria, tem que transferir tecnologia, porque nós temos um mercado relevante. Eu vou dar um exemplo agora do Butantan, para não falar só de minha instituição, da Fiocruz, o Butantan, outra instituição que nos orgulha muito. Nós fizemos uma vacinação para a gripe agora de 77 milhões de doses. Em algum momento, nessa época eu era secretário, havia quase uma judicialização para produzir no Butantan, porque questões menores, em vez de contrato tem que ser convênio, eu sei que era o menor preço do mundo,
menor do que o preço do fundo rotatório da obra. Se nós não tivéssemos bancado, hoje o Brasil, além de dependência no coronavírus, nós não teríamos vacinação para a gripe. Você imagina 77 milhões de brasileiros não vacinados para a gripe, ninguém sabendo se estava com coronavírus ou estava com gripe comum. Aí a explosão era muito pior do que está ocorrendo hoje. O Butantan avança nessa produção em parceria com uma grande empresa multinacional. Então, Januário, é possível se estabelecer estratégias inteligentes, mas eu só peço uma coisa, que o Estado seja o Estado. O Estado tem que se mover pelo interesse público. Então, olha, vamos fazer estratégia nacional para produzir aquilo que é importante para a população. Isto vale a pena. Alguém me falou, vamos fazer uma estratégia de substituição de importação em geral? Eu acho que não. Vamos fazer uma estratégia de reduzir vulnerabilidade e de ter capacidade produtiva naquilo que é essencial do ponto de vista tecnológico e principalmente para o acesso da população. Aqueles segmentos em que não tiver relevância social, para mim, numa política mais moderna, mais atualizada às questões contemporâneas, a prioridade deve ser dada pela sociedade, pelas necessidades e demandas da sociedade. Então, os dados são muito... Agora, eu peguei de máscara N95, né? Sabe qual o grau de dependência? 95%. Para um sistema como esse que a gente vive. E também quero dizer que não é apenas uma dependência da China. Eu não gosto dessa visão de procurar um vilão. Dentro do complexo da saúde, nos dados que nós apuramos, já com 20 anos, né, mais de 20 anos, a Europa responde por 45% comercial, os Estados Unidos por 15%, a China aumentou muito, porque investiu em tecnologia, hoje ela está em 15%, 16%. Nos produtos para o coronavírus, a China tem importância maior, mas não é só que ela tem importância maior, os países estão com verdadeiras políticas mercantilistas de fechar as importações. Está tendo pirataria de produto em saúde. Isto assisto da própria Fundação Oswaldo Cruz, a gente faz uma encomenda de ventiladores, acabamos de inaugurar, isso me dá muito orgulho, um centro hospitalar para tratamento intensivo. A gente faz uma encomenda de ventiladores, o contrato é rompido, a multa é paga, o preço triplica e depois não tem acesso a nenhum produto. A estratégia para estimular a produção nacional, agora outra coisa que nós economistas estamos falando, reconversão industrial. Você pode fazer reconversão, mas você tem que saber fazer. Por exemplo, a Fiocruz aumentou na área de testes 42 vezes a sua produção de testes, chegando a 2 milhões de testes mês. Isso era 58 mil em março. Se eu pegar antes de março, é mais... Mas ela sabia fazer, tinha capacidade. Não é aquela política linear de conteúdo local, mas qual é o conteúdo tecnológico estratégico. Ao saber fazer, você conseguiu aumentar em 42% a produção. Agora, em ventiladores, eu não pego uma linha de montagem de automóvel e amanhã ela me entrega um ventilador com este grau de sofisticação que eu estou dizendo que um ventilador tem que ter. Então, Januário, eu acho que, tendo uma estratégia nacional, a saúde é um campo importante de articulação público-privada, com instituições públicas e instituições privadas, onde haja dois nortes principais. A garantia do acesso universal e integral. No caso do coronavírus, é evidente, você precisa desde uma atenção básica bem estruturada, você como secretário municipal, municípios que têm atenção básica estruturada estão com melhores resultados do que municípios que não têm atenção básica. Isso os dados gritam. Até você poder dar um tratamento equânime para quando uma pessoa sem recursos precisa entrar numa unidade de tratamento intensivo e precisa ter o ventilador. Então, é possível ter um círculo virtuoso. Isso faz parte, inclusive, do que a gente defende há 20 anos. Né? Em algum momento, quando eu pude estar à frente nas políticas públicas, montamos 100 parcerias com o setor produtivo público e privado, e o setor tecnológico público, o setor produtivo privado, tendo cerca de 25 empresas internacionais e 25 nacionais. Então, a ideia é da gente ter uma estratégia de desenvolvimento e que a saúde seja um componente-chave dessa estratégia. Isto não estava no radar.
Eu digo, eu gastei saliva demais nesses... Né? E a gente está falando de 99% do PIB, 14 milhões de empregos diretos e indiretos, 30%, os dados gritavam. Só que eu acho que juntava médico e economista, fragmentava. É medicamento, é equipamento, é teste. E aí o dado... Quando você pega o sistema produtivo da saúde, ele é líder mundial na 4ª revolução tecnológica. Então, nós não estamos falando de uma coisinha, nós estamos falando de uma grande aposta que deve estar no radar das políticas públicas para pensar o desenvolvimento e que envolve, certamente, o investimento público e o investimento privado. Já existem 4 empresas que produzem ventiladores no Brasil. Elas são empresas pequenas, médias, né? São mais de um porte médio, mas os críticos ainda têm uma grande dependência de componentes críticos, como toda a parte de sensores, válvulas, a parte de software, que depois a gente pode avançar. Mas, então, é um pouco assim, nós não estamos num deserto. E, ao mesmo tempo, ficou evidente assim, os preços dos ventiladores, né? Quem achava que era caro você estimular a produção local, às vezes, por um certo período, dando uma garantia de preços até que a tecnologia fosse internalizada, essa visão era muito difícil de ser compreendida, inclusive pelos órgãos de controle, né? Uma visão um pouquinho mais estratégica, de prazo mais longo. Hoje, os preços dos ventiladores mais do que triplicaram. Então, a gente está tendo que comprar qualquer preço e com fornecedores que não são os mais confiáveis, né? Então, há uma questão, o ventilador, eu sou muito realista nisso, eu não acho que a gente não pode ser voluntarista. Ele está dentro do horizonte tecnológico que a gente pode produzir. Nós temos uma parte de engenharia biomédica, a USP, a COP, tem soluções tecnológicas, inclusive, que já em estágio avançado para poder ser introduzido, mas, ao mesmo tempo, tem que se dar, nós não podemos ter vergonha de utilizar os instrumentos de política pública para o desenvolvimento tecnológico, sem horizonte de mercado. E sem um tempo em que você diz, olha, se produzir ventilador, você vai ter garantias de encomendas de compras públicas, encomendas tecnológicas por um determinado período de tempo, é essencial. Hoje, quem sabe quem está fazendo isso? Os Estados Unidos lançou isso, dando garantia de compra pública para a área da saúde, para o desenvolvimento interno, né? Até os Estados Unidos redescobriu que ter indústria lá é muito importante. A Alemanha está fazendo isso. Na área de semicondutores nos Estados Unidos, toda a política de tecnologia da informação foi baseada na área de defesa. Eu pergunto por que não saúde? E também não é verdade que isso gera ineficiência. Você pode ter política pública diferenciada, incentivo horário, compromisso com meta e desempenho. E como você tira o custo, o gasto com marketing, que na saúde é muito alto, você pode, inclusive, negociar menores preços. Na área de vacinas foi isso. No HPV é um bom exemplo. Se conseguiu introduzir a vacina para HPV para jovens, né, para os pré-adolescentes, antes as ricas podiam tomar um preço que era 10 vezes superior ao preço que se incorporou no SUS para viabilizar mais de 7 milhões de vacinas. Então, é possível fazer jogos, articulações competitivas, que, inclusive, levem a preços estáveis. O que não pode é você fazer análise fragmentada, ano a ano, dos preços que são praticados. Por exemplo, se você dá uma garantia de mercado, um produto biotecnológico, uma vacina, leva 10 anos para ser desenvolvido. Então, você pega, olha, eu vou pegar o menor preço do mundo e ainda vou dar um redutor em cima. E, com isso, você vai ter as empresas em articulação com instituições públicas, como Butantan, Fiocruz, com um horizonte de 10 anos para desenvolver o produto. No momento que você estabelece essa parceria, no momento seguinte, por movimentos especulativos, os que não estão nesta parceria começam a jogar o preço para baixo. E nós entramos como ingênuos, dizer, olha, estamos comprando mais caro. Começa a surgir notícia, ou seja, não se olha um preço estratégico, né? Um preço de médio e longo prazo. No caso da insulina, isso foi um caso gritante. O Brasil tinha uma empresa, já não era empresa privada, né? A Biobras, que era uma empresa que se conseguiu produzir insulina no Brasil,
Depois que ela começou, se jogou o preço para baixo. A Biobras, a parte de produção, foi comprada. No ano seguinte, o preço triplicou. Então, isto não é uma atividade de controle e de cuidado com o erário inteligente. É o que a gente ocorreu. Sabe quanto estão subindo o preço das máscaras em uma semana? 4 vezes. Né? Então, eu digo, agora é eficiente, não é? Então, professor, eu acho que agora precisa a gente não ter vergonha de usar instrumentos de política pública. E também sair um pouco deste complexo, né? E aí eu não estou falando do complexo industrial, complexo de vira-lata, né? Nosso, né? De que, olha, se a produção é nacional, tem mais corrupção. Olha o que a gente está vendo na área de ventiladores. A corrupção está ocorrendo em ventiladores importados. Então, não há. O que você tem que ter um aparato institucional que garanta, inclusive, aos gestores inovadores segurança jurídica. Hoje, os gestores estão com medo de tomar decisão, estão com medo E eu quero dizer o seguinte, há um grande conjunto de gestores públicos que são muito sérios, muito comprometidos e que queriam tomar risco. Mas hoje não é racional, do ponto de vista individual, se correr risco. Então, eu digo, o ventilador está no nosso horizonte tecnológico. Nós podíamos fazer políticas inteligentes, inclusive que gerassem ganhos para o erário, uma perspectiva que evitasse movimentos especulativos que sempre vão ter. Né? Quando a Fiocruz anuncia a produção de um produto, no dia seguinte o preço cai. Aí ela diz que acabou a produção, foi abortado o projeto, o preço se eleva 2 vezes. Então, a gente tem que ter um pouco esta visão mais estratégica, isso de política pública, de fazer, e acho que isso o Congresso, de dar um instrumento normativo, um instrumento legal, que garanta a tomada de decisões com um horizonte, não de 1 ano, de 1 mês, mas com um horizonte de 10 anos. Fechando a pergunta do ventilador, a gente não pode penalizar o investimento que está sendo feito hoje em ventilador, que, se Deus quiser, no ano que vem não vai ser necessário, neste nível. Então, eu digo, quem está investindo hoje, vai dizer, eu vou investir hoje para no ano que vem eu não ter garantia de mercado nenhum, para no ano que vem ter um movimento especulativo que quebre o meu investimento e que eu não pague meus acionistas. Isso não é racional do ponto de vista da política econômica. Então, eu tenho que dar um horizonte de investimento e aí o poder mais importante para o desenvolvimento tecnológico e da inovação é ter um horizonte de investimento. A gente não faz inovação, é o que eu digo, não se monta o sistema produtivo da noite para o dia. E a gente caiu nessa fantasia de que, olha, amanhã precisa de ventilador, quem produz automóvel vai produzir ventilador, quem produz estava na água vai para a indústria. Não é assim que as coisas funcionam. Envolve um aprendizado e, na área da saúde, até uma simples máscara, a gente fala uma máscara. A máscara que para o profissional de saúde, aliás, a situação dramática dos profissionais de saúde, eu não posso nem falar que me emociono, porque é uma situação dramática. Então, uma máscara adequada para um profissional de saúde, a gente depende de 95% de importação. Então, é possível a gente, neste momento, eu estou totalmente dedicado a isto, né? O que a crise do coronavírus coloca para a gente como uma agenda estruturante? Porque se a gente ficar sempre respondendo imediatamente a necessidade que a gente não atende no presente, a gente vai fazer política olhando para trás. Quando a gente conseguir chegar lá, a pandemia é outra, a necessidade é outra. Aí a gente, de novo, está correndo atrás. Então, é importante ter estabilidade, tão importante para o investimento público, privado, para o próprio comportamento das pessoas, uma estabilidade de prazo maior. E o campo dos ventiladores, do complexo da saúde, em diversos segmentos, a gente tem capacidade de competitiva e capacidade de estar próximo da fronteira internacional. Depois o Januário já me conversou comigo, a gente pode até aprofundar os campos aí da 4ª revolução tecnológica, como o campo aí da inteligência artificial, entre outros campos, que eu acho que essa forma de pensar e de agir, eu acho que também pode contribuir para a gente estabelecer políticas públicas. Olha, o quadro é tão complexo que dá para a gente torcer para que haja no futuro poderes públicos capazes de implementar isso, que é uma vasta e importantíssima política pública, não é? Januário, é a sua vez, por favor. Como o Gadelha já adiantou,
eu queria explorar o teu profundo conhecimento na área numa outra questão da nossa fragilidade evidente, que é a tecnologia da informação, né? Hoje nós temos, além de uma extrema desigualdade, estamos atrasados de uma forma geral, mas esse atraso também é diferenciado, como tudo, né, no nosso setor de saúde, entre a área pública e a área privada, né? O gap aí é imenso. O setor público, apesar de talvez nós sejamos um país que tem o maior número de empresas de informática do mundo, porque, né, tem empresas de município, de estados, tem federais, mas o nosso setor público continua, infelizmente, muito atrasado nessa área, e ativamente ainda com o setor privado, mais ainda. Mas eu queria explorar com você o nosso atraso tecnológico em relação ao mundo. É a quarta revolução. Nós temos visto coisas assim, fantásticas, mirabolantes no setor saúde, crescendo no mundo todo, e a gente ainda está num estágio que nem conseguimos ainda uma equalização entre todas as nossas áreas de atuação no setor saúde. Queria explorar um pouco você nisso também. Januário, eu acho que esse tema, quando você me disse que iria fazer pergunta nesse tema, né? Eu digo, olha como é importante a gente olhar para frente. Está tendo uma quarta revolução tecnológica, baseada nas tecnologias da informação, uma certa fusão entre o mundo biológico e o mundo digital. Na área de genética, hoje você entra num departamento de genética, muitas vezes você vê mais computadores e pessoas da área de informática e de computação do que tubos de ensaio de laboratório, né? Você vê convergência, inclusive, o projeto, o conhecimento do mapa genético das pessoas. A questão, mais uma vez, do coronavírus, acho que o coronavírus, de um lado, assim, é absolutamente dramático e deixa todos nós no chão, né? Mas ele coloca o dedo em várias feridas que a gente tem que mexer. Por exemplo, por que uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade, eu vou falar, né, que não tem outras doenças, né, e que não está numa idade ainda, às vezes, em volta de 60 anos, menos de 60 anos, por que ela reage muitas vezes tão mal e vai a óbito, e uma outra pessoa não? A gente tem que avançar no estudo da genética, de uma medicina que a gente nem... para que a gente possa fazer uma saúde pública de precisão, que diz, olha, certos grupos populacionais o tratamento é diferente. O coronavírus mostra muito isso, né? Eu fui infectado e saí e não tive maiores consequências, mas era uma roleta russa. Eu esperava, deixa eu ver como é que o organismo reage. Eu não sabia como, na segunda semana, ia reagir. Se eu ia ficar em casa, se eu ia para o respirador, se eu ia morrer, ou seja, isso mostra uma lacuna de informação imensa. E aí, de informação, de informação genética utilizada em grandes bases de dados que pegam elementos ambientais com elementos da própria genética humana. Este é o campo da inteligência artificial, é o campo do uso das grandes bases de dados, né? O jargão da área é o Big Data, né? E o Big Science. Eles são grandes bases de dados que você pega desde a população, das questões climáticas, da situação social até a carga genética das pessoas. Hoje não se deve fazer uma atenção primária. Januário, eu sempre conversei sobre isso. A atenção, ela é básica, mas ela não é simples. Ela é complexa. Hoje não se faz uma atenção básica do futuro sem eu conseguir o processamento de grandes bases de dados. Sabe, olha, qual é o perfil genético daquela população que eu estou trabalhando? O que, muitas vezes, a mudança climática de 1 grau implica que eu consigo dizer aonde que vai emergir doenças transmissíveis, dengue, zika, chikungunya. Então, eu digo, esta agenda da quarta revolução tecnológica, ela vai configurar a futura dependência nossa. Hoje eu estou levantando patentes em saúde, né, no nosso grupo de trabalho, de pesquisa na Fiocruz. Patentes em saúde. 10 países controlam 90% das patentes em saúde. Inteligência artificial é concentrado nos Estados Unidos, China, Japão e alguns poucos países europeus. As curvas são impressionantes. Então, você está se abrindo um gap que, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente não consegue nem mais ter uma atenção básica resolutiva
num padrão de eficiência internacional. E aí, Januário, eu acho que a gente tem que também ter uma certa... Existe uma capacidade local que está muito subutilizada, inclusive na ciência, nas universidades, né? Eu vi algo que me emocionou muito. Eu fui num laboratório, num núcleo de tecnologia em saúde, na Paraíba, não lembro o nome exato, mas se não me engano é o NUTS, da Paraíba, e era um laboratório que se aplica muito ao que a gente está conversando. Ele estudava Zika, com inteligência artificial e com sensor para atenção primária. Uma criança, quando tem Zika, se ela tem convulsões, e quando tem convulsões, é uma série de convulsões, não é apenas uma convulsão, você joga 2 anos de fisioterapia e de tratamento fora. Há um retrocesso imenso. Eles desenvolveram, e era incrível, um laboratório de saúde, que era pessoas de informática, de computação, matemáticos, e até tinha um biólogo e um médico. Mas era claramente multidisciplinar. Eles desenvolveram um chip que você colocava na cabeça da criança, e ele conseguia, na atenção primária, informar a quem estava cuidando daquela criança se aquela criança iria ter convulsão, por vários indicadores e por inteligência artificial. Você conseguia agir e evitar a convulsão naquela criança. E isto você salvava aquela criança, não perdia o tratamento e barateava o sistema de saúde. Com certeza. Tirando todas as complicações. E isso era com tecnologia brasileira. Agora, faltava um setor produtivo para interagir, que vai desde isso acho que o ministro Kassab conhece muito bem, foi ministro da Ciência e Tecnologia, né? Uma certa criminalização da inovação. Ou seja, o pesquisador com medo de fazer interação com o setor produtivo e com o setor industrial. E, do outro lado, a gente tem que falar sobre isso, impunemente, de algumas décadas, onde se tinha a maior taxa de juros do mundo e um câmbio valorizado. Tudo conspirava para o curto prazo e para a importação. Então, eu digo, são questões que parecem, às vezes, muito macro, mas que interferem é o seguinte: olha, uma empresa, para fazer o desenvolvimento de um chip para tratamento de doenças como Zika e agora como coronavírus, quais são os indicadores que vão dizer, olha, aonde que são as populações mais vulneráveis, onde vai emergir? Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a letalidade na Maré, porque não tem sequer saneamento, é 13 vezes maior do que a letalidade na zona sul do Rio de Janeiro. O mesmo ocorre em São Paulo, estive vendo alguns dados de São Paulo, essa ordem, né? O município de pior IDH frente ao de melhor IDH era uma diferença de mais de 10 vezes. Então, se a gente tem uma atenção primária, que tem inteligência artificial, que se baseia em inteligência epidemiológica, que tem capacidade resolutiva antes da pessoa ir para a UTI, antes da pessoa ficar doente, você barateia o sistema e você coloca o Brasil na 4ª revolução tecnológica. Agora, para isso, a gente tem que mudar a forma de se fazer política industrial. A forma de se fazer política... A gente fica fazendo política sem estar atento. Eu acho que é inverter o modelo. Em vez de ser, olha, qual é a oferta e eu vou proteger a oferta, eu tenho que dizer qual é a demanda da sociedade e eu vou garantir que a oferta se adequa àquela demanda. Isto vale para a saúde, mas eu podia citar outras áreas. Eu vejo aqui o professor Roberto, que também está discutindo outros setores, outras áreas, né? Por exemplo, fazer política para automóvel ou fazer política para mobilidade. O problema da sociedade não é o automóvel, o problema da sociedade é a mobilidade. E o problema da mobilidade gera incentivo para inovação, incentivo para ter lucro, incentivo para investimento. Agora, eu não posso... É o que eu digo, eu estou pedindo muito pouco, é que o Estado seja Estado. O Estado ele tem que partir do problema da sociedade. E aí faz política industrial, política tecnológica, política científica, e não inverter o modelo de, olha, quem já tem capacidade de oferta, agora quer proteger a minha oferta. Isto é uma inversão de política pública. E no campo da saúde, isso é muito gritante. Eu acho que esse campo das pandemias, eu sou obrigado a dizer, eu sou da Fiocruz, não está aí para terminar. A gente está tendo mudança climática, interação entre as pessoas, a gente tem que ter capacidade preditiva e de reação, não apenas à pandemia do coronavírus, como as futuras ameaças epidemiológicas que vêm aí para o futuro. Então, o investimento, Januário, eu acho que na tecnologia da informação, na inteligência artificial, no uso de grandes...
Esse déficit comercial que eu calculo há tantos anos, Januário, já tá velho. Porque a gente não consegue captar, olha como o Estado é despreparado. A gente não consegue captar nas estatísticas o conhecimento intangível que vem da tecnologia da informação, até para a gente saber onde é que está a dependência. A gente tem que mudar a própria forma de captura dos dados para a gente poder fazer políticas públicas. Mas para não dar só uma visão, eu acho que a gente nós temos uma atenção básica no Brasil que atende mais de 90% dos municípios, cerca de 60% da população. Vamos pensar uma atenção básica para puxar inteligência artificial, puxar o uso de grandes bases de dados, puxar uma medicina de precisão, uma saúde pública de precisão, baseada, inclusive, na genômica, na proteômica, entre outras ações. Então, como a gente está aqui numa fundação vinculada a um partido político, acho que esta agenda de política pública do futuro, ela tem centralidade. Não é apenas uma... E, ao mesmo tempo, mostra, no caso do coronavírus, né, a gente tem que ter capacidade de inteligência. Onde é que vão surgir, onde é que o risco é maior? Quais são por exemplo, a saída da crise, ela vai envolver uma alta inteligência. Aonde são as regiões e as áreas que é possível soltar mais atividade econômica e aonde são aquelas... Se a gente não tem base de informação, a gente navega no escuro, na tentativa e erro. O problema, neste caso, é que o erro mata. Não é só uma tentativa e erro sem custo. Então, eu acho, Januário, que talvez assim, a sua questão coloca de que a gente não basta a gente apenas... eu sei que é difícil no contexto tão dramático atual, mas a gente tem que olhar, tem que lidar com o presente olhando para o futuro. Senão, daqui a um ano, vamos estar aqui discutindo a outra pandemia, o outro problema de saúde. Discutir, né? Então, a gente tem que fazer essa discussão e, ao mesmo tempo, dizer, olha, a saúde é uma necessidade e uma oportunidade de desenvolvimento. Doutor Gadelha, eu tenho certeza de que essa entrevista serviu para abrir a cabeça e os horizontes e abrir com informações preciosas para muita gente que não tinha ainda se debruçado corretamente sobre essa questão. Agradeço muito a sua participação. O professor Roberto Macedo teve problemas técnicos, teria mais uma pergunta dele, mas infelizmente não foi possível fazê-lo, mas nós vamos ter que encerrar por aqui, então, e agradecendo ao Januário pela participação, ao senhor, e agradecendo especialmente a você que nos acompanhou até agora nesse diálogo no Espaço Democrático. Muito obrigado, até uma próxima. Foi um prazer. Obrigado a vocês. Um prazer, obrigado. Obrigado.